seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui é para falar sobre Maria como mãe de Deus, mãe de Jesus, Jesus 100% homem, 100% Deus, então Maria é mãe de Deus. Conversando com um irmão muito educado, um irmão protestante, uma pessoa gentil, uma pessoa agradável de se conversar pelo que eu vi, eu coloquei a visão católica de como Maria é mãe de Jesus e de como Maria é mãe de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E ele me colocava a fórmula, a maneira de que ele acredita que Maria não é mãe de Deus. Ele vai dizer que Maria é mãe de Jesus, mas não é mãe de Deus. Isso o nestorianismo já dizia. Maria é mãe somente da parte humana de Jesus, porque Nestório dizia que existia duas pessoas em Jesus, filho de Maria, uma pessoa humana e uma pessoa divina, fazendo a divisão da união hipostática de Cristo, que é impossível se fazer. Os gnósticos também pensavam dessa maneira. O que é que os gnósticos diziam nos primeiros séculos? E é por isso que São Paulo vai escrever a sua primeira carta exclusivamente para combater o gnosticismo, como também o seu evangelho foi escrito para combater o gnosticismo. Por quê? Porque os gnósticos não acreditavam que a matéria, ou seja, o corpo humano e tudo que é material, era bom, porque teria sido criado por um demiurgo, o filho de Sofia, uma das eões que havia sido expulsa do preloma espiritual, e se uniu com o desejo de querer conhecer o protopai, acabou gerando outro éon fora do mundo espiritual, fora do pleroma. E esse demiurgo era o criador de tudo que era material. Então Deus seria o criador do mundo espiritual e o demiurgo, o filho de Sofia, seria criador do mundo material. E por isso os gnósticos diziam que o Salvador, que era o Espírito Santo, não poderia assumir um corpo humano, não poderia, vamos dizer assim, ter um corpo humano. Apenas o Salvador, o Espírito Santo, assumiu o corpo de Jesus de Nazaré, o filho de Maria, que era um humano comum. Ali no batismo, quando no batismo Jesus é batizado e ao sair das águas, desce o Espírito Santo sobre Jesus, e aquele Espírito Santo para os gnósticos, uma grande escola gnóstica, porque tinha várias e pensavam diferente, para uma escola gnóstica, eles diziam que o Salvador, que era o Espírito Santo, que era o primeiro éon que emanou do Pai, ou seja, o Filho, ele, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Tomou posse, incorporou-se no corpo de Jesus de Nazaré, um homem comum, filho de Maria. E daí por diante, o Salvador, o Espírito Santo, agiu por meio de Jesus. Inclusive, eles chegam a dizer que quando Jesus estava morrendo na cruz, sendo crucificado ali, morrendo na cruz, o Salvador, o Espírito Santo, não estava lá com Jesus. Inclusive, existe uma escola gnóstica, se eu não me engano é de Valentim, que vai dizer que o Espírito Santo, o Salvador, chegou perto de Pedro e disse: eu não estou mais ali, não sou eu mais que estou ali. Então isso aí sempre foram tentativas de dizer que o filho de Maria não é divino, não é Deus, e que Maria não é mãe de Deus. Nestório dizia isso: Maria é mãe de Cristo, mas não é mãe de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Como é que nós católicos pensamos? Depois eu falo do que o irmão diz que ele pensa ser. Nós católicos pensamos o seguinte: o milagre da encarnação, ele se dá de uma forma extraordinária. O anjo chega diante de Nossa Senhora e diz assim, fazendo-se cumprir a profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que vai dizer que eis que uma virgem conceberá. Veja, conceber no ventre. Conceberá e dará à luz a um filho, ao Emanuel, Deus conosco. Veja,
Isaías vai dizer isso, ao Emanuel, Deus conosco, o príncipe da paz. O que é que acontece segundo o pensamento católico? Segundo o pensamento católico, né, acontece o seguinte. Vejam, primeiro eu vou falar aqui de uma questão natural. Como é que acontece uma fecundação e uma conceição, né, uma concepção de um filho de uma forma natural? Existe a relação sexual entre um homem e uma mulher. O homem ejacula dentro da mulher os bilhões de espermatozoides. Esses bilhões de espermatozoides ultrapassam a vagina, vão ao útero, e no útero, com muita dificuldade, alguns deles chegam até o óvulo. E com muita dificuldade, no máximo, 2 ou 3, né? E às vezes acontece mais por um fenômeno aí extraordinário da natureza, de fecundar o óvulo. Quando aquele óvulo é fecundado, dali começa-se a surgir o embrião. Não sou biólogo, não sou médico, não sei se realmente é assim, mas só para você entender o que eu estou querendo dizer. Começa dali a surgir o embrião. E esse embrião ele vai se desenvolver dentro do útero da mulher. Como? Por meio do cordão umbilical, que transmite da mãe para o feto tudo que aquele feto precisa para desenvolver o seu corpo, os seus órgãos, os seus membros, tudo que precisa ser, ele absorve, ele é nutrido pela mãe. Isso é a forma natural de acontecer, de uma criança ser fecundada, o óvulo é fecundado, do óvulo fecundado vem, eu não sei os passos, mas vem o embrião, podemos assim dizer, e o embrião ele vai se desenvolvendo dentro do colo, dentro do útero da mãe, por uma ação da natureza, do corpo da mulher. O que é que acontece com Nossa Senhora? Nossa Senhora, quando o anjo chega diante dela, diz: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Né? Então, tu és bem-aventurada entre as mulheres. Aí, olha, tu conceberás e darás à luz a um filho, se cumprindo aquilo que o profeta Isaías fala. Aí Nossa Senhora vai dizer: como? Como é possível isso? Como isso acontecerá? Ela não diz como é possível, porque ela tem fé. Ela vai dizer como se fará isso. Ela pede uma explicação ao anjo. O anjo vai explicar. Por que ela pede essa explicação? Porque ela sabe que tudo isso que eu falei, da forma natural de ser gerada uma criança, é por meio de um homem e de uma mulher. E aqui não vamos entrar nessa questão de fecundação in vitro, né? Isso aí não tem nada a ver. Então, ela sabia que para uma criança ser gerada no seu ventre, ela teria que ter relação sexual com um homem. E ela diz: como isso se fará se eu não conheço homem algum? Aí é onde acontece o milagre. O milagre da encarnação está aqui. O anjo vai dizer: a sombra do Altíssimo te cobrirá. Quem é a sombra do Altíssimo? O Espírito Santo. O Espírito Santo te cobrirá. Aí o que é que acontece? O milagre está aqui. Um óvulo de Nossa Senhora, veja, um óvulo de Nossa Senhora, sem a participação de um espermatozoide, é fecundado pelo Espírito Santo. E esse óvulo que é fecundado pelo Espírito Santo gera um embrião. Desse embrião se gera o filho. E esse filho é gerado durante 9 meses, sendo nutrido, alimentado pelo corpo de Nossa Senhora, como a natureza permite. Então o milagre está em o Espírito Santo, que é Deus, faz com que um óvulo seja fecundado sem a presença de um espermatozoide. Ou seja, a forma natural de uma mãe conceber é presença de espermatozoide e óvulo. Isso é tirado. O óvulo está lá, o espermatozoide é tirado. Eu não conheço homem algum, disse Nossa Senhora. Então o que é que acontece? O Espírito Santo fecunda um óvulo de Nossa Senhora. E desse óvulo vem o embrião. Né? Tem algumas partes, né? Algumas, vamos dizer assim, algumas etapas. Mas vamos direto aqui. O óvulo é fecundado, vem o embrião. Desse embrião se gera a criança. Então, o que é que acontece? O Espírito Santo faz o milagre de Maria engravidar
sem precisar de um homem. Eu não conheço homem algum. E ele vai dizer, não, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Esse é o milagre, meu irmão. Esse é o milagre. O milagre é que o óvulo, que é fecundado por um espermatozoide, foi fecundado por uma ação divina, uma ação do Espírito Santo, sem a presença de um espermatozoide. Aí você diz, não, ele quer explicar o milagre. Eu não quero explicar o milagre. Ninguém consegue explicar o milagre. A encarnação de uma pessoa divina da Santíssima Trindade no seio de uma criatura, isso não se explica. Isso é divino. Isso é extraordinário. Agora, como o óvulo foi fecundado? Foi por meio do Espírito. Como foi que o Espírito Santo fez? Ele criou um espermatozoide? Não. Ele pegou um espermatozoide de alguém e colocou, né, dentro de Nossa Senhora? Não. Mas a verdade é que, o milagre é que o óvulo de Maria foi fecundado. Por quê? Se não fosse assim, Jesus não seria 100% homem. Jesus seria um ser divino, espiritual, que entrou dentro de uma mulher. Somente. Mas para Jesus ser 100% Deus e 100% homem, é necessário que haja uma ação também por parte do corpo de Maria. Ou seja, o sangue de Jesus é um sangue que surgiu do sangue de Nossa Senhora. Aquilo que, olha, veja, a Bíblia explica algumas etapas do milagre. Deus criou Adão. Não existia Eva. Como foi que Deus milagrosamente fez Eva? Fez Adão dormir, tirou da costela de Adão uma parte, tirou a costela de Adão. E daquela costela de Adão, veja, da costela de Adão, eu estou aqui usando a linguagem literal do texto. Fez Adão dormir, tirou uma costela de Adão. O que é que tinha na costela de Adão? Vou usar uma expressão aqui que não foi isso que aconteceu, mas o que é que tinha na costela de Adão? Todas as células que fosse possível para fazer, entre aspas, um clone. Não é isso que aconteceu. Mas veja, Deus tirou da costela de Adão e com aquele material genético de Adão, Deus cria a mulher. Deus cria a mulher. Deus faz a mulher. A ponto de Adão olhar para Eva e dizer, sim, agora sim, Senhor. Essa sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Por quê? Porque fazia parte de Adão, foi tirada de Adão, era semelhante a Adão, era mulher. Ele diz, agora sim, esta é mulher, posso chamá-la de carne da minha carne, osso dos meus ossos. Por quê? Porque ela fazia parte da natureza humana de Adão. Ela não era um animal, ela não era um anjo, ela fazia parte da natureza humana de Adão. Nossa Senhora, quando o Espírito Santo fecunda o óvulo de Maria, é como se tirasse a costela de Adão e gerasse dentro do seio de Maria outro ser humano, porém divino. Porque o Verbo eterno de Deus se faz carne dentro do seio de Maria. E esse ser, esse menino que nasceu dela, ela poderia dizer a mesma coisa que Adão disse. Esse sim, Senhor. Este é osso dos meus ossos. Este é carne da minha carne. Este é sangue do meu sangue. E eu posso chamar de homem. Homem. Porém, sem deixar de ser divino. Porque se fez carne. Então, isso é difícil de explicar. E o grandioso mistério da fecundação, sem participação da natureza humana, sem participação do homem nele, aí é onde está o grandioso milagre. Agora, depois que o óvulo, veja, milagrosamente o óvulo foi fecundado pelo Espírito Santo. Agora, depois que o óvulo foi fecundado, Deus quis que Maria gerasse no seu ventre o Filho eterno de Deus, né? Pelo menos a sua natureza humana foi gerada. E aí nós, na união hipostática, não podemos separar o ser, ou melhor, a natureza humana da natureza divina. E se nós não podemos separar, logo Maria é mãe de Deus. Theotokos, mãe
de Deus, mãe do Criador. E o que é que o irmão diz? Não, o embrião foi colocado pronto. O embrião foi colocado pronto dentro de Maria. Se o embrião foi colocado pronto dentro de Maria, eu ainda diria, mesmo que o embrião fosse colocado pronto dentro de Maria, sem precisar o Espírito Santo fecundar um óvulo dela, eu ainda diria que ela continuaria sendo mãe de Deus. Por quê? Porque aquele embrião colocado pronto dela necessitaria naturalmente de todos os elementos, as vitaminas, os nutrientes dela para ser gerado, para chegar aos 9 meses. Porque senão não se desenvolveria, não criaria cérebro, não criaria membros superior, não criaria membros inferior, não criaria nariz, olho, orelhas, boca, olfato e tudo mais que você puder imaginar. Não se criaria nada disso. Então, de um jeito ou de outro, Maria é mãe de Deus. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Nós precisamos tomar cuidado com isso para não blasfemarmos contra o Espírito Santo, que não tem perdão, nem nessa vida, nem na vida futura. Deus abençoe. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal e compartilha.